Olá, amigos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Eu sou Lucas Knipe e vamos falar sobre o Masters 1000 de Monte Carlo, o resumo desta terça-feira, o terceiro dia do torneio. Muitos jogadores importantes estrearam hoje, como é o caso de Jannik Sinner, de Carlos Alcaraz, Alex de Minaur, entre tantos outros. Amanhã a gente deve ter a estreia de outros nomes de destaque, né? Basicamente, hoje foi metade, né, dos cabeças de chave. Amanhã a outra metade e a conclusão da segunda rodada, porque a terceira rodada já é as oitavas de final e acho que todos os jogos de oitavas devem acontecer na quinta-feira, assim como os jogos de quarta na sexta, semifinais no sábado e a grande decisão no domingo. Então, gente, peço que vocês deixem seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e vamos para os jogos, né? Começando com quem encerrou o dia, né? O Alex de Minaur vencendo o Cameron Norrie por 2 sets a 1, 3 sets é coisa de Grand Slam, né? E a gente teve aqui um jogo que inicia muito parelho, o primeiro set chega a estar ali a vantagem pro Norrie, que tem uma quebra de vantagem, o de Minaur consegue devolver, vai pro tie break, game se arrastando muito, e aí a gente chega no tie break, né, o Norrie chega a ter 4-2, só que comete alguns erros, o de Minaur cresce, e na hora que ele sacou ali com o set point para o de Minaur, o australiano achou uma devolução incrível, parecia que ia ter o momento do jogo ali, só que vem lá o segundo set, chega a estar 5-0 e saque pro Norrie. O de Minaur fura o pneu, mas não se recupera o suficiente. Porém, no terceiro set, acho que a importância de ter recuperado um pouco a confiança no segundo, já começar o terceiro set com a cabeça no lugar, por mais que tenha começado sendo quebrado, depois disso fez 6-1, é uma boa vitória para o australiano, jogo que eu acabei de comentar e já deve estar indo aí pro canal, né? Enquanto eu tô gravando esse vídeo, possivelmente já deve ter sido postado. Esse jogo aqui, surpresa zero, né? O Alcaraz vencendo o Sebastian Baez por 2-0, 6-1, 6-3, Baez é muito competente no saibro, né? Mas não existe nada que ele faça em quadra que o Alcaraz não faça melhor, e para machucar o Alcaraz ele tem que jogar no nível de agressividade, de velocidade de jogo que ele não é capaz de sustentar. Então, 6-1, 6-3, uma vitória tranquila para o Carlos Alcaraz. Eu já tinha falado, né? Tanto o Baez e o Wawrinka não via eles como grandes ameaças ao Alcaraz. Lembrando que no ano passado o oponente de estreia do Alcaraz foi literalmente Francisco Cerúndolo. E esse sim já era uma ameaça bem mais perigosa. O Jannik Sinner venceu o Humbert 6-3, 6-0. Esse jogo aqui eu achei que ia ser até um pouquinho mais complicado, né? Porque o Humbert ele tem os seus winners, ele tem os seus recursos, é um sacador decente, mas a verdade é que o Sinner envolveu o Humbert com uma solidez fantástica, e é aquele negócio, quando o Humbert não errava, era o Sinner que buscava o winner, né? Chegou um momento ali do jogo que o Humbert não sabia o que fazer, estava completamente envolvido e dominado pelo Jannik Sinner. Grande vitória para o italiano, que está buscando ser número 1 neste torneio. O Bublik venceu o Gael Monfils por 2-0, duplo 6-4. Não é um resultado realmente surpreendente, né? Tipo, o Monfils, por mais que a gente goste dele, do personagem, dele como showman, fisicamente aos 39 anos de idade está sendo improvável ele conseguir sustentar em alto nível tênis contra os principais nomes da atualidade, né? Então, o Monfils até tem seus momentos, consegue alguns games legais, né? Chega a devolver uma quebra ou outra do Bublik, mas não consegue sustentar e no final o Kazakh leva o jogo duplo 6-4. O Casper Ruud venceu o Alexei Popper em 2-0, 6-3, 6-4. O australiano não sacou bem hoje, isso foi fundamental para que o Ruud conseguisse essa vitória até de certa maneira tranquila, né? O Popper colocou menos de 50% dos primeiros saques em quadra. Quando colocou o primeiro saque, teve mais de 80% dos pontos, mas a questão é, tinha que colocar o primeiro saque em quadro. O backhand dele clama por socorro. Eu não sei se tem conserto, né? 26 anos de idade, né? Já tem mais de quantos anos desde que ele estreou? Ele é um tenista que começou jovem, né? 19 anos. Acho que foi em 2019 que ele chegou a ganhar até do Golfano na Australia Open. Mas a verdade é que, assim, ele é um tenista que já deu muito tempo para consertar esse golpe. E eu não vou dizer que não melhorou com o passar do tempo, até porque se não melhorasse, misericórdia, né? Mas a verdade é que, assim, tá difícil sustentar desse jeito o jogo, porque é um lado muito grande do jogo dele, né? E se ele melhorasse o backhand, se fosse no final funcional, como o Karen Khachanov faz fazer, né? Tipo, eu acho que ele já seria um tenista top 20 mais estabelecido, mas com uma carência e um buraco tão grande, é difícil isso não ser explorado pelos adversários. O Hubert Hurkacz venceu o Luciano Darderi. Darderi fora 250 não assusta ninguém, né? O ranking protegido pro Hurkacz, e é bom ver ele voltando a vencer, trocou de técnico, tá tentando recuperar o melhor tênis. Esse é um cara que faz falta jogando em alto nível. Boa vitória por Hubert Hurkacz. Terence Atmani venceu o Ethan Quinn por 2-0.
Tenista curioso para ver como vai sustentar o alto nível no torneio, esse jogo dele, né, com saques bastante efeito, bolas com muita curva, né, eu acho que esse jogo pode ser bem interessante no saibro se bem executado. É um cara que gosta de jogar com volume, com agressividade, dependendo do quão bem ele consegue executar essa ideia, ele pode ser um perigo, e a vitória contra o Ethan Quinn, bem tranquila. Matteo Berrettini só precisou jogar 4 games até o Roberto Bautista Agut desistir por lesão, e o Berrettini amanhã, no primeiro horário, às 6 da manhã, vai enfrentar o Daniil Medvedev, né? Vamos ver esse jogo, curioso para ver como o Medvedev vai se comportar no saibro. Marin Cilic tá jogando tênis esse ano, hein? Panela velha faz comida boa, 6-1, 6-3, grande vitória contra o Alexander Shevchenko, que teoricamente tem o saibro como melhor superfície, mas o Cilic, pelo visto, não se importou muito com esse histórico, não. O Etcheverry venceu o Grigor Dimitrov por 2-1, 6-4, 2-6, 6-3. Dimitrov defendia 200 pontos das quartas de final no passado. Aquele jogo, né, que ele levou um duplo 6-0 do Deminauer. E assim, ele cai para fora do top 100 no ranking. A partida não foi de todo ruim, mas a verdade é aquela lesão no braço, meio que assim, tipo, não vou dizer que acabou com a carreira do Dimitrov, né, mas todo o esforço que ele vai ter que fazer nessa altura da vida para recuperar o ranking dele, né, fica com aquela dificuldade de acreditar que o Dimitrov volta para um top 10, para um top 20, né? É um jogador com um talento inquestionável, né? Que já fez coisas maravilhosas no tênis, mas fica difícil para ele, né? Aquela lesão contra o Sinner, justamente naquele jogo, naquele momento, foi catastrófica para o búlgaro. Fabian Marojan atropelou o Damir Dzumhur, 6-2, 6-1, 1h05 de jogo. Esse jogo seria contra o Jakub Menzik, que acabou desistindo de última hora, deve ter sentido algum desconforto. E o Marojan, que é bom tenista de saibro, passou por cima do tenista da Bósnia. Achei que o jogo ia ser mais difícil, considerando que o Dzumhur faz às vezes, né? Mas parece que ele só joga bem contra o Alcaraz, né? O Coloretano Mute venceu o Alexander Miller por 2-0, 6-4, 6-1. Esperava um jogo mais difícil, mais parelho, mas o Mute sobrou para cima do compatriota, que teoricamente é um cara que joga muito bem no saibro, né? E o que teremos para amanhã, na quarta-feira, né? Vamos pegar aqui. A quadra central começa com Medvedev e Matteo Berrettini. Depois disso, Cristian Garin enfrenta Alexander Zverev. Depois, olhem este jogo, gente. Félix Auger-Aliassime e Marin Cilic. Jogo perigoso para o Aliassime. E depois, o herói local Valentin Vacherot enfrentando Lorenzo Musetti. Na quadra número 2, a quadra dos príncipes, a gente tem o Andrei Rublev enfrentando os Izubergs, João Fonseca na sequência enfrenta Arthur Hinderknecht, Cloretan Mute vai enfrentar Casper Ruud, Flávio Koboli enfrenta o Alexander Blocks, que acabou eliminando o Denis Shapovalov, né? Jiří Lehetka vai enfrentar o Alejandro Tabilo na quadra Yademassi. A gente também tem o Francisco Cerúndolo enfrentando o Thomas Mahat, Thomas Martin-Etcheverry enfrentando o Terence Atman, Fabian Marojan enfrentando o Hubert Hurkacz. Aqui os outros jogos são apenas de duplas. Então, gente, por esse vídeo é isso. Dúvida nos comentários, deixe seu like, se inscreva no canal, compartilhe este vídeo e até o próximo vídeo.